de compra, e também temos uma preocupação acrescida, que é de conseguirmos aumentar a produção de alimentos de forma sustentável. É isso que está hoje na ordem do dia. A produção de alimentos, sabemos que no mundo tem vindo a procurar responder ao crescimento da população mundial. É curioso que quanto melhor ao longo do tempo fomos desempenhando essa capacidade de produzir alimentos e alimentos saudáveis, mais contribuímos para o aumento da população. Temos aqui um ciclo virtuoso entre aquilo que é a produção e a capacidade de aumentar a sua produção e o aumento da população. É bom referir-vos e recordar, se alguém não tem isso em memória, mas a população mundial tem crescido de forma exponencial ao longo da história. Em 1900 nós éramos cerca de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 200 mil pessoas. Nós temos, em 1965, que é o ano em que eu nasci, já éramos 3,3 bilhões. Hoje, passados 50 e poucos anos, já estamos em 7 bilhões. Em 2050 estimamos chegar aos 9 bilhões e em 2100 a estimativa que existe é de chegarmos aos 11 bilhões de pessoas no planeta. Nós, nos últimos 200 anos, a população mundial cresceu 6,5 vezes. É bom dizer-vos que nos 200 anos anteriores, entre 1700 e 1900, a população ela duplicou. Portanto, vejam bem o ritmo a que estamos a crescer, e isto leva a que seja cada vez mais necessário aumentar a capacidade da nossa produção. Nós temos uma previsão de que até 2050 temos que aumentar em 70% a capacidade de produção de alimentos no planeta para fazer face ao aumento da população. Aquilo que temos com este aumento da produção é uma pressão muito forte sobre os nossos ecossistemas, uma pressão sobre o ambiente, e é esta pressão sobre o ambiente, sobre os ecossistemas, que está a contribuir para a aceleração tecnológica na agricultura, que tem duas finalidades. A tecnologia na agricultura tem servido para duas ações fundamentais. A primeira é que tem servido para permitir o aumento da produtividade na agricultura, permitir produzirmos mais quantidade de alimentos no mesmo espaço, portanto aumento da produtividade, e por outro lado é através da tecnologia que temos vindo a conseguir ao longo dos últimos anos também melhorar aquilo que é o uso dos recursos, permitindo reduzir os impactos no ambiente. A agricultura de precisão, com recurso a todo um conjunto de ferramentas tecnológicas, tem vindo a permitir sermos mais eficientes, quer no uso da água, quer também na utilização do solo. E é bom dizer-vos também que o solo arável em condições de ser utilizado para produzir alimentos é cada vez menor, fruto das alterações climáticas. Os solos estão a reduzir a sua capacidade de produção, há uma erosão muito acentuada em vários pontos do mundo, e Europa e Portugal, especialmente Portugal, sul de Portugal e sul de Espanha, são hoje duas zonas que estão com um perfil climático que está a aprofundar aquilo que é a pressão sobre estas regiões e caminhando até para a desertificação destes espaços físicos, o que é desde logo uma grande preocupação para nós. Por outro lado, esta tecnologia tem vindo a permitir também utilizar a energia de forma mais eficiente. A tecnologia sempre foi um aliado da agricultura, desde o uso dos primeiros artefatos, todos sabemos isso, e desde o uso dos animais na agricultura para auxiliar o homem. Mas foi com a Revolução Agrícola, iniciada no século XVII e acelerada no século XVIII, que se introduziram as primeiras formas de mecanização, e a revolução que ocorreu na altura também, a Revolução das Sementes, que levou logo no início do século XVIII a um aumento da produtividade em mais de 20%. E, portanto, este aumento da produtividade com a primeira adoção forte da tecnologia,
resultante da Revolução Agrícola e logo a seguir da Revolução Industrial, veio permitir uma melhoria da produção, melhoria dos rendimentos, um aumento da população e uma população disponível, uma mão de obra disponível que veio alimentar a industrialização das economias e também a área dos serviços, uma redução progressiva da mão de obra utilizada na agricultura. A Revolução Industrial, de facto, veio acentuar esta progressão da demografia, da população, e que continuou durante o século XX. Nós só tivemos uma interrupção grande ao longo dos últimos 2 séculos de produção de alimentos e de crescimento da população, assente de forma muito forte, com as 2 guerras mundiais e com algumas doenças graves que ocorreram no século XX. E a Segunda Guerra Mundial deixou-nos uma Europa subnutrida, faminta, uma Europa com muita escassez de alimentos, o que veio conduzir a uma aceleração da capacidade de uso da tecnologia para aumentar a produção de alimentos na agricultura. Toda a organização que conhecemos hoje da Europa, da União Europeia e da política agrícola comum, surgiu após a Segunda Guerra com a preocupação de produzir alimentos para esta população. E nós, o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, na pós-guerra, no período ali da década de 50, 60, foi uma adoção muito forte de tecnologias que até foram desenvolvidas e utilizadas durante a guerra e que vieram a ser utilizadas na produção agrícola e também na área industrial. E revolucionou toda a área da logística e da distribuição de alimentos até à população. Podemos dizer que nós assistimos neste período de pós-guerra na Europa aquilo que foi designado da Revolução Verde, uma grande capacidade de produzir alimentos, que se vê tornar até numa produção sedentária na Europa, uma produção que veio até a gerar excessos e muito criticados em toda a sociedade, porque se acumulavam toneladas e toneladas de alimentos sem ter destino. Mas tivemos aqui também o efeito perverso de uma capacidade tecnológica que permitiu produzir mais alimentos. Mas a grande revolução da tecnologia na agricultura começa a partir de 1990. Entramos numa nova fase. A partir de 1990, nós assistimos à revolução da internet, das comunicações móveis, do uso dos satélites, da robótica, da capacidade de recolha e processamento de dados. Demos início a uma nova fase da agricultura, podemos afirmar ser a fase da digitalização e da automação dos processos de trabalho no setor agrícola. A partir de 1990 entramos, de facto, numa nova fase, que se veio a acentuar a partir do ano 2000, de forma progressiva, e hoje o que devemos assistir é uma revolução digital, potenciando a agricultura de precisão. O agricultor hoje é um agricultor que toma decisões com base nos dados recolhidos por um conjunto de sistemas tecnológicos. O agricultor baseia as suas decisões no dia a dia, no planeamento da sua atividade, na organização do trabalho, no planeamento das culturas, no planeamento das colheitas, utiliza hoje dados, informação. É isso hoje a matéria-prima da agricultura, passaram a ser os dados e a informação, contrariamente àquilo que muita gente pensava ou pode pensar. Hoje a agricultura é de baixa intensidade no uso de mão de obra, excetuando algumas atividades mais ligadas ao setor das frutas e de vegetais, mas de uma forma geral a agricultura hoje é dependente, altamente dependente da tecnologia, é hoje intensivamente dependente em tecnologia e menos dependente de mão de obra, e esta é a grande mudança que estamos a assistir nos últimos anos. A georreferenciação das parcelas agrícolas passou a ser uma ferramenta ao dispor de todos nós. Uma propriedade agrícola hoje de grande dimensão, especialmente no sul de Portugal, o que assistimos é um rigor muito grande na forma como olhamos cada bocado, cada parcela, pequena parcela de terra, utilizando ferramentas de georreferenciação. Toda a componente de sensores que são utilizados hoje para medir a umidade dos solos, pequenas estações meteorológicas, os drones,
passaram a ser uma ferramenta ao alcance de todos, para várias funções, desde drones equipados com câmaras de alta capacidade, de alta definição, que permitem detectar, por exemplo, rupturas nas infraestruturas de rega, saber numa colheita qual é a zona da plantação que está com escassez de água, porque não chega lá a água com alguma ruptura, tentar planear o melhor momento de colheita, porque uma cultura não pode, colocada numa propriedade grande, nós temos que decidir qual é a área onde ela está mais madura em condições de ser colhida, e a tecnologia vem-nos dar esta informação. Nós também viemos aplicar esta tecnologia aos animais, ao sistema de identificação eletrónica de todos os animais na agropecuária. Hoje, a rastreabilidade dos animais, desde que nascem até à sua venda, a circulação entre a produção, a indústria, o abate e a distribuição é feita de forma eletrónica. Nós hoje temos sistemas que controlam os sinais vitais dos animais, detectando doenças, prevendo os momentos de Doutor António Serrano, desculpe interromper. Parece que perdemos o seu som. Verifique aí no seu, por favor. Muito bem. Está de volta. Está a ouvir agora? Está a ouvir? Estou? Sim, está de volta o seu som. Obrigado. Não sei se perderam muito. Qual foi a última questão? Não, foram 30 segundos. 30 segundos. Estava a referir-vos que toda esta ferramenta tecnológica que está hoje, que eu venho aqui a falar nos últimos instantes, é que está hoje disponível, está na posse do conhecimento de todo o agricultor. São tecnologias disponíveis e há um progresso nesta evolução tecnológica. Nós podemos pensar hoje em utilizar, por exemplo, as impressoras a 3D, que já estão a ser utilizadas em alguns pontos, para poder fabricar peças. Hoje uma máquina avaria no campo, é possível tirar uma fotografia a essa peça, enviá-la pelo WhatsApp ou outro sistema de comunicações para o fornecedor, receber os requisitos para essa peça e ela ser desenhada e ser impressa localmente para poder ser adotada e colocada no equipamento. Isto é uma realidade, não é uma miragem, não é um sonho. Portanto, isto evita a deslocação de pessoas e equipamentos que são feitos em longas distâncias. Esta ferramenta da impressão local é muito importante e devo dizer-vos que neste período de pandemia foi muito utilizada em algumas partes do mundo, países mais desenvolvidos onde estas tecnologias já estão bem ao dispor de todos, e foi uma forma de, sem haver deslocação dos técnicos, poder resolver problemas técnicos no campo. Podemos pensar na inteligência artificial. Uma das formas mais usadas na inteligência artificial hoje em dia é chamadas máquinas que aprendem, a machine learning, que é uma tecnologia que permite automatizar os processos que são repetitivos e manuais, permitindo então que nós possamos concentrar a nossa atenção e o nosso trabalho naquilo que é fundamental, que é a decisão em cada momento, em cada exploração, e retirar trabalho de folhas de cálculo ou trabalho em papel, registros em papel, que dão origem a erros e perdas de informação. Portanto, esta ferramenta de machine learning, que é do âmbito da inteligência artificial, já está hoje a ser adotada, vai ser talvez acelerada nos próximos anos, assim como uma outra que vamos ouvindo falar, que é a tecnologia do blockchain. O blockchain
é uma tecnologia que vai permitir reforçar a traçabilidade dos alimentos desde o produtor ao consumidor. E aqui o que está em cima da mesa é permitir ao produtor, quando está a comprar um produto numa loja ou no supermercado, usando uma app no seu telemóvel, poder fazer todo o processo de análise desde a origem do seu produto. De onde é que ele veio, de que região veio, como é que foi produzido, pode aceder até a filmes, ver exatamente o ambiente em que um produto foi feito. E hoje os consumidores estão muito preocupados com a origem dos seus produtos, com a forma como são produzidos, se o produtor está preocupado com o ambiente e está a adotar boas práticas, a questão do bem-estar animal, se os animais estão a ser respeitados, que técnicas é que os produtores utilizam para promover o respeito dos animais, quer também tudo o que tem a ver com a mão de obra usada e o respeito pelos valores do trabalho. Tudo isso hoje é escrutinado por uns consumidores mais atentos, mais exigentes, e é esta tecnologia do blockchain que nos vai poder permitir vir a desenvolver uma ligação maior entre o consumidor e o produtor. É claro que o que nós vemos hoje no dia-a-dia da agricultura, contado se calhar a uma pessoa mais antiga, nos seus 80 ou 90 anos, nem quer acreditar que isto possa estar a acontecer, porque a imagem que alguém mais antigo tem da agricultura é completamente diferente do que estamos a falar aqui, do que estamos a assistir hoje nos nossos campos. Eu diria que nós estamos a assistir mesmo à materialização do admirável mundo novo que nos falava o Aldous Huxley em 1932 e depois, mais tarde, o George Orwell, quando publicou o livro chamado 1984, os dois antecipavam profundas transformações tecnológicas na nossa sociedade e que iriam alterar o nosso estilo de vida. E é o que está a acontecer, não é? O que nós estamos a verificar é que a nossa vida se está a transformar, está a ser, de alguma forma, impactada também pelo excesso de população neste planeta. Nós estamos a sentir os efeitos desta pressão e não sei se temos condições, todos em conjunto, para inverter o que está a acontecer, com a questão dos glaciares, o degelo dos nossos glaciares, o aumento da temperatura, a subida média do nível das águas, a erosão dos solos, a forma como os incêndios florestais propagam por todo o lado. O que está a acontecer é uma destruição progressiva do nosso planeta e, simultaneamente, esta coisa espantosa que é de sermos desafiados para sermos mais eficientes para produzir alimentos, porque temos que alimentar esta gente. Como é que vamos alimentar estas pessoas no mundo que crescem, de facto, a um ritmo que eu há pouco falava no início da minha apresentação, sem danificar mais o nosso planeta? Só temos este. E há várias tentativas de fazer isso. Temos agora em curso, como sabem, o Pacto Ecológico proposto pela Comissão Europeia, que é o chamado Green Deal. O Green Deal assenta em duas vertentes. A primeira é a recuperação da biodiversidade e a preservação da biodiversidade e, por outro lado, aumentar a agricultura biológica. A União Europeia quer passar a agricultura biológica de 8% de uma média que existe hoje, se fala a ser de 8%, há reservas também sobre este percentual, se está certo ou não, mas a meta da União Europeia é passar para 25%. O que, em teoria, todos nós estamos de acordo. A preocupação que temos agora é como é que nós vamos passar a produzir num regime biológico 25% da nossa produção ser oriunda de regime biológico, quando esta produção, até pela sua concepção, ela é menos eficiente, produz menos, portanto a produtividade é bem mais baixa, estima-se que seja entre 30% a 50% mais baixa, depende das culturas. Nos animais a eficiência é melhor, mas na área das frutas
e vegetais e cereais, a produção por hectare é muito baixa. Por outro lado, o custo desta produção é mais caro, também entre 20% a 30%, o que significa, temos aqui dois efeitos negativos associados a uma boa ideia. A boa ideia é promover uma agricultura biológica, mas para chegarmos a esta percentagem, para que ela chegue a todos, temos aqui um efeito perverso, que é como é que nós democratizamos o acesso ao consumidor para que ele possa comprar esta alimentação mais barata. Como é que isso acontece se a produtividade é mais baixa, se produzimos menos quantidade neste regime? A segunda questão que nos preocupa é que, sendo uma agricultura biológica que vai produzir menos por hectare, ora, como é que nós vamos conseguir produzir alimentos em quantidade para tanta gente? Como é que vamos fazer face aos 9 bilhões de pessoas que se estimam haver em 2050 ou os 11 bilhões de pessoas no planeta para 2100? Como é que isto vai ser feito, não é? Alguém já fez as contas e para atingirmos esta capacidade de produzir de forma biológica, protegendo mais o ambiente, eliminando completamente a utilização de pesticidas ou de fertilizantes sintéticos, significaria que teríamos que ter uma área equivalente agrícola a outro planeta ao lado deste, para podermos conseguir produzir alimentos para todos. Ora, isto é uma impossibilidade, não é possível, e portanto o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma evolução da tecnologia, provavelmente porque já está a acontecer também, como sabem, que é produzir alimentos de forma artificial em laboratório, já se consegue produzir carne e outro tipo de produtos em laboratório. Não estamos a comer exatamente a comida que nós estamos habituados, provavelmente, para nós que somos mediterrâneos e valorizamos muito a gastronomia, mas há esta componente de desenvolvimento tecnológico em torno da produção alternativa de alimentos em laboratório é uma possibilidade para fazer face à disponibilidade de comida para todos sem fazer uma agricultura em solos agrícolas, portanto reduzindo a pressão do planeta. Há outras tecnologias que vão surgir certamente que nos vão permitir melhorar a agricultura biológica e a ciência e a investigação, as universidades estão em todo o mundo mais desenvolvido à procura de soluções técnicas que sejam amigas do ambiente e permitam melhorar a produtividade de uma agricultura mais biológica, mais amiga do ambiente. Esse é o caminho que temos que fazer, não há alternativa, é esse o caminho para protegermos o ambiente e o nosso planeta. Agora, com as ferramentas que existem hoje para a produção biológica, nós não temos condições de poder acelerar esta capacidade produtiva sem pôr em risco a disponibilidade de alimentos para todos e a democratização de alimentos para todos, levando alimentos baratos a todos. Portanto, a minha opinião, se quisermos, é que este novo mundo com que estamos a viver e que vamos continuar a viver, em que a tecnologia vai ser o recurso mais importante para o domínio da produção de alimentos, e será a solução, sem dúvida alguma, para podermos ter uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que permita ser mais amiga do ambiente. Temos que encontrar estas soluções para melhorar esta capacidade, não ignorando a componente de que é muito importante para todos, é que os alimentos simultaneamente devem continuar a ser saudáveis. E a Europa tem feito um progresso enorme. A Europa é hoje uma das zonas do mundo onde os alimentos são mais seguros no seu consumo. Nós não temos nada a temer com outros blocos e até somos muito mais exigentes com blocos como os Estados Unidos, que é muito eficiente na área agrícola, mas em que a alimentação é muito menos saudável do que na Europa. Basta ver, por exemplo, na carne, nós na Europa não utilizamos as hormonas de crescimento e nos Estados Unidos as hormonas de crescimento são uma prática comum. Portanto, não tem dúvidas que os alimentos na Europa são mais saudáveis do que noutros blocos do planeta, e é claro que nós temos que continuar a exigir que os alimentos sejam produzidos de forma saudável, porque há uma ligação direta entre a alimentação e a nossa saúde.
e os ganhos em saúde que assistimos na Europa, e Portugal tem sido um bom exemplo disso, com a redução brutal que tivemos na mortalidade infantil, um trabalho feito ao longo das décadas de 80 e 90, somos um dos melhores, um dos países onde essa taxa de mortalidade mais reduziu, um dos melhores do mundo nessa componente. Nós não podemos desligar estes ganhos em saúde da exigência que temos que ter em torno da produção de alimentos. Portanto, quando falamos da sustentabilidade, nós estamos a falar da sustentabilidade não apenas do lado ambiental, mas estamos a falar da sustentabilidade também em termos de saúde dos cidadãos quando acedem a qualquer alimento produzido nos seus países ou alimentos que chegam à prateleira vinda de outros países. E, portanto, eu transmitir-vos-ia que aquilo que é um verdadeiro pacto ecológico que hoje fala para a humanidade, para a recuperação do nosso planeta, será aquele que vai conciliar a inteligência do homem, suportado neste manancial fantástico de tecnologia que estamos a utilizar e que estamos a desenvolver e que muito ainda virá, que nem fazemos a ideia do que é que poderemos vir a ter, porque a ciência vai fazendo o seu processo de investigação e vai nos oferecer mais soluções, aliando tudo isto uma mudança comportamental de todos nós, nos nossos estilos de vida, nos nossos estilos alimentares. O cidadão tem que ser responsável na forma como se alimenta, nos seus hábitos, naquilo que é também um elemento importante, que é o combate ao desperdício dos alimentos, e é bom lembrar que grande parte do desperdício, mais de 50% do desperdício de alimentos ocorre nas nossas casas, e não é nos campos e na indústria, a maior parte é na nossa casa. Portanto, nós não aproveitamos os alimentos que chegam à nossa mesa de forma eficiente, e esta forma também de aproveitar bem os alimentos, reduzindo o desperdício, é também uma forma e uma alavanca importante para a nossa sustentabilidade do planeta e para a redução da necessidade de aumentar ainda mais a produção. Portanto, o que vemos hoje nas nossas vidas é que nós temos muitos pontos do planeta e no nosso país onde, a par de um desperdício enorme de alimentos, e coexiste fenómenos de fome, de gente que não tem que comer, e por várias razões. E se olharmos à escala mundial, temos os países desenvolvidos, de uma forma geral, conseguem alimentar de forma adequada a sua população, e temos muitos países em que as famílias, a luta principal de cada dia, desde que acordam até ao anoitecer, até irem para a cama novamente, é como é que se alimentam, que alimentos é que encontram para si e para as suas famílias. E, portanto, esta é uma discussão que nos desafia. Eu procurei ligar aqui a tecnologia, aquilo que estamos a assistir na agricultura, também às questões que têm a ver com o nosso planeta, com a sustentabilidade ambiental, com a sustentabilidade na área da saúde e do nosso estilo de vida. Eu espero que esta reflexão, que é uma reflexão muito genérica e não aprofundada, mas que vos tenha despertado as consciências, tenha ido de encontro às vossas expectativas, que vos permita também aprofundar a vossa própria reflexão e, quem sabe, um dia pessoalmente também podermos discutir melhor estes temas que nos interessam a todos, que nos convocam a todos e às próximas gerações. A agricultura, a produção de alimentos, a tecnologia e o ambiente são, de facto, temas do dia-a-dia e que não é só para quem produz, é para qualquer consumidor que deve estar atento a estes fenómenos. Eu queria me despedir de todos, agradecer a vossa participação, presença, agradecer também a vossa paciência, porque isto da tecnologia de que falámos aqui, o serviço da agricultura, não esteve hoje de forma adequada e eficiente ao serviço do nosso webinar, mas, no fundo, com a boa vontade de todos e da organização, foi possível mantermos o nosso compromisso e esta minha partilha convosco. Quero agradecer não só a vossa presença e também ao nosso moderador,
agradecer ao Par Ciência e Tecnologia pela lembrança de fazer este debate e por me ter convidado. Despeço-me aqui agora de todos. Muito bom dia para todos. Obrigado, doutor António Serrano. Foi um prazer tê-lo desse lado, a falar eloquentemente sobre um tema que é do interesse coletivo e não só coletivo em termos do interesse pessoal das pessoas e da sobrevivência da sociedade, mas também do próprio planeta. Portanto, é um tema bastante aliciante e eu penso que deixará campo para futuras conversas e futuras discussões. Eu gostaria de agradecer realmente a sua participação, relembrar também a quem está ligado que vamos mudar para o Facebook em direto para uma mesa temática em que vamos discutir este mesmo assunto e espero que todos façam essa transferência para o Facebook. Então, até já.